pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Richter e gostaria de fazer uma breve introdução antes de começar o vídeo, tanto uma introdução pessoal quanto da MyHeading. Eu sou um grande entusiasta da aviação, como imagino que vocês também são. Eu sou piloto privado checado e também tenho curso teórico de piloto comercial e ainda estou correndo atrás das minhas horas de voo. Eu decidi criar a MyHeading, que em português quer dizer meu rumo, com o grande objetivo de promover o reforço de conhecimentos técnicos e também permitir e estimular a troca de experiências e curiosidades do mundo da aviação. Eu ainda estou trabalhando nesses temas, em diversos tópicos, antes de divulgar e publicar em um canal do YouTube, página do Facebook, eventualmente num site. Eu estimo que a partir do início de 2016, esses materiais já estejam disponibilizados lá, ok? Eu decidi fazer esse vídeo antes da inauguração da MyHeading, em função das mudanças que tiveram tanto na Terminal São Paulo quanto Rio de Janeiro para voos visuais. Essas mudanças ocorreram agora, dia 12 de novembro de 2015. E é apenas uma prévia do que vem por aí. Eu espero que vocês gostem, se interessem e que possa sanar algumas dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tiverem nesse tema. E também que seja um primeiro passo para vocês se inspirarem e para adquirirem novos conhecimentos e seguirem seus rumos na aviação através da MyHeading, ok? Muito obrigado e vamos ao vídeo. Valeu! Ok, vamos então ao início da apresentação sobre as rotas especiais de aeronaves para as terminais Rio e São Paulo. Só vale lembrar o seguinte, pessoal, que apesar desse vídeo tratar das novas AICs, a 16 e a 17 de 2015, ele enfatizará muito mais a circulação de aviões e não a de helicópteros, ok? Como eu disse anteriormente no início do vídeo, a MyHeading está em processo de criação, mas a página no Facebook, o contato, o e-mail que vocês veem aí nessa tela já estão em funcionamento, portanto, sintam-se à vontade para entrar em contato, curtir a página e tudo mais, tá ok? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês onde conseguir essas cartas, que para muitos de vocês não é novidade, no site aqui do AISWeb, ok? Vocês cliquem em cartas aeronáuticas, depois escolham um tipo da carta aqui, que são as rotas especiais de aeronaves, ok? Clicou, já virá aqui o resultado, já contemplando aqui a 1615, que é referente à terminal do Rio de Janeiro, e tem dois anexos aqui da 1715, que é referente à terminal São Paulo. Anexo C e anexo D. O D ele é um pouco mais aproximado para a cidade em si, a grande São Paulo. Tá ok? Muito bem. E as AICs também não deve ser novidade para ninguém, nas publicações do DCEA, nesse site aqui, onde vocês já encontrarão a AIC 16, referente ao terminal do Rio de Janeiro, e a AIC 17 para a terminal São Paulo. Ok? Passando para as cartas, aqui inicialmente você tem a carta de São Paulo, já com as terminais aqui, Terminal São Paulo 1, essa linha maior. Aí você tem a Terminal São Paulo 2, esse círculo aqui dentro da área da Terminal 1. E na lateral você tem aqui a Terminal São Paulo 3, já fazendo divisa aqui com a Terminal Rio de Janeiro 1, ok? Depois nós vamos entrar no detalhe aqui, de alguns aspectos da nova carta, mas já dá para a gente ver aqui os corredores visuais para a Terminal São Paulo. Já na carta do Rio de Janeiro, nós temos aqui, nessa parte externa, a divisão aqui da Terminal 1 do Rio de Janeiro, onde tem essa linha aqui, e internamente você tem a Terminal Rio de Janeiro 2, que é esse círculo aqui dentro da Terminal Rio de Janeiro 1. E também dentro dela fica a Terminal Rio de Janeiro 3, ok? Onde concentra ali a área do Galeão e Santos Dumont, tá ok? Você pode perceber que essas áreas em roxo são áreas com alguma restrição ao voo, né? E vamos aproximar aqui um pouco. Aqui já dá para notar os corredores visuais compulsórios, que são essas linhas contínuas, e os corredores visuais recomendados, que são as linhas pontilhadas. Tá ok?
passando para a finalidade das alterações. Por que houve essas alterações? Então, como vocês sabem que essas duas terminais são áreas de intenso fluxo, tanto IFR quanto VFR, né, para aeronaves pequenas, aeronaves grandes. Então, o primeiro propósito era evitar a interferência com o tráfego IFR, que é o predominante nessas áreas, né? Então precisava se reforçar todos os aspectos e criar novos procedimentos, novas regras para os voos visuais, né? Então, com o intuito de disciplinar o voo visual nessas áreas controladas, né, por meio dessas rotas compulsórias, ou seja, naquelas áreas onde tem maior fluxo, né? Depois nós vamos ver que essas rotas compulsórias eles compreendem geralmente a localização entre as cidades, né, de Rio e São Paulo, propriamente dita, e também estabelecer rotas recomendadas em áreas não controladas nessas duas terminais, né? O DCEA ele recomenda que o voo visual seja feito através dessas rotas, não é obrigatório, mas é uma forma recomendada a fim de otimizar o fluxo e, consequentemente, está aí uma outra finalidade, que é otimizar essa utilização desse espaço aéreo em virtude desse grande fluxo aí de aeronaves, ok? Além disso, essas alterações elas vêm considerar alguns aspectos especiais aí para o voo VFR, para a prestação do serviço de tráfego aéreo, ok? E, consequentemente, também minimiza os efeitos causados por ruídos de aeronaves. Nós vamos ver que você não tem mais o limite de voar 5.000 pés, você pode em alguns trechos subir até 5.500, 6.000 pés, justamente para evitar também esses efeitos de ruído, tá ok? Então vamos passar aqui para as alterações gerais. As rotas recomendadas versus as compulsórias nós já falamos brevemente sobre elas, mas a simbologia que ela apresenta na carta é que a rota recomendada ela vem com uma linha pontilhada, a rota obrigatória vem com aquela linha contínua que eu mostrei para vocês, e se for de helicóptero são duas linhas paralelas, ok? Contínuas. Então aqui vem a simbologia da rota obrigatória, um corredor Lima, esse corredor Lima é da terminal de São Paulo, um outro corredor Lima, só que esse é do Rio de Janeiro, ele é uma rota recomendada, aí vocês estão vendo a linha pontilhada. E no caso de rotas visuais para helicóptero, vem essas duas linhas paralelas, como vocês podem observar aí, tá ok? Outro aspecto de alteração que ocorreu foi quanto à simbologia atrelada ao padrão ICAO, no que diz respeito ao ponto de notificação a pedido, que é esse triângulo branco que mostra a seta acima. O ponto de notificação compulsória já existia nas cartas anteriores, que é a identificação da seta abaixo, né? E basicamente ele só foi inserido esse a pedido basicamente eles estão dentro das rotas recomendadas, tá ok? Vamos lá, criação de portões de entrada e saída dentro de uma CTR ou ATZ. Esses portões eles têm largura de 1 milha, né? E eles seguem o mesmo limite vertical dessa ATZ ou CTR que estão. Ok? Depois nós vamos ver a simbologia, mas a grande finalidade aí foi você conseguir visualizar melhor por onde uma aeronave vai entrar ou sair dentro de um circuito de tráfego aéreo, né? Facilita bastante a identificação. Via de regra, cada ATZ, por exemplo, ela tem 2 ou 3 portões de entrada e saída, então você sabe que dentro daquele setor, o setor norte, ou noroeste, ou sudeste, vai depender de cada uma ATZ, a aeronave vai entrar ou sair por ali. Então você não precisa ficar olhando já para tudo quanto é lado para poder verificar se tem alguma aeronave entrando ou saindo dentro do circuito de tráfego aéreo, tá ok? Será somente através desses portões. Vamos lá, só lembrando que as rotas especiais para aviões têm largura de 3 milhas e para helicópteros de 1 milha. E também o que foi definido foram altitudes máximas, né, para esses corredores visuais. A priorização foi para aquelas aeronaves que saem da terminal, que elas tenham maiores altitudes, e para aquelas aeronaves que chegam na terminal, que elas tenham menores altitudes. Assim você consegue otimizar muito mais o fluxo dentro dessa terminal, ok?
Muito bem, eu já falei um pouco na apresentação das cartas sobre a divisão entre a Terminal Rio e São Paulo, que cada uma delas tem 3 diferentes seções, né? Terminal São Paulo 1, Terminal São Paulo 2, Terminal São Paulo 3, assim como a do Rio de Janeiro, nós já vimos. E também uma outra alteração que teve é que, pelo menos para a Terminal São Paulo, foram modificadas as áreas de treinamento aí, a 458, 459 e 460, né? A 458 ali na região de Franco da Rocha, onde está destacado aí no vídeo de vocês, a 459 ali próximo a Bragança Paulista e a 460, que é essa região de Pinhalzinho e Amparo. Ok? Então houve, essas áreas já existiam, mas houve uma pequena reformulação aí nessas áreas, tá ok? Vamos lá. Áreas controladas ou áreas com serviço de informação de voo em aeródromo, né, nas laterais das terminais. Vamos dar uma olhada nisso nas cartas para ver como ficou. Bom, então nas áreas controladas nós temos aqui a zona de controle de Guaratinguetá, a CTR Guará, ok? A CTR Taubaté e a de São José dos Campos, a CTR de São José dos Campos. Aí mais para a esquerda aqui, nós já temos aqui a CTR de Campinas e mais embaixo a CTR de São Paulo e Guarulhos, ok? Além dessas áreas controladas, nós temos também as ATZs. As ATZ Marte, um pouco mais em cima, a ATZ Jundiaí, aqui, e a ATZ Bragança Paulista. Além dessas áreas controladas, também temos a Zona de Informação de Voo de Santos, que está um pouco mais aqui abaixo, que é essa área daqui. Para o caso do Rio de Janeiro, as áreas controladas estão dispostas aqui, olha. Você tem a CTR Galeão 1 e 2 dentro dessa área aqui. Você tem a CTR Rio de Janeiro 1 e 2, lembrando que a Rio de Janeiro 1 ela subdivide-se em aqui, ó, esse setor daqui e esse outro setor daqui. Está bem no meio aqui do Aeroporto Santos Dumont, que se encontra aqui dentro da CTR Rio de Janeiro 2, tá ok? E também você tem aqui na lateral à esquerda, você tem Afonsos 1 e 2. Além dessas CTRs, vou tirar um pouco o zoom aqui para facilitar, você tem de Santa Cruz aqui à esquerda, Santa Cruz 1 e Santa Cruz 2 e 3, sendo que a 2 é esta área aqui e a 3 está dentro da 2 nessa área aqui. Além de Santa Cruz, você tem aqui desse outro lado aqui direito a CTR Aldeia 1 e 2. Então ele vem com a nomenclatura Eco Sierra 1 e Eco Sierra 2. Eco Sierra 1, ela tem essa área aqui, e a Eco Sierra 2 dentro dessa área pontilhada aqui. E a última área controlada nessa carta, agora eu vou voltar ao zoom aqui, é a ATZ do aeródromo de Jacarepaguá, que está bem aqui. Bom, vamos então às alterações nas áreas não controladas. Então algumas áreas já existiam, ATZs já existiam e outras foram criadas, tá ok? Só vale ressaltar que para essas áreas não controladas, elas podem sofrer alteração na classificação do espaço aéreo, principalmente de Golf para Delta, mas isso será informado via NOTAM, tá ok? Vamos dar uma olhada para ver como é que ficaram essas áreas lá. Agora nas áreas não controladas, aqui iniciando pela Carta de São Paulo, você tem a ATZ Paraty, ao lado Ubatuba, ok? Indo um pouco mais aqui para o sul, você tem a ATZ Itanhaém, subindo um pouquinho na carta aqui, nós temos Amarais e Americana, Americana aqui,
Amarais aqui e um pouco mais para o sul, a ATZ Sorocaba. Essa é uma delas que foi criada. Tá ok? No caso do Rio de Janeiro, você tem duas áreas não controladas, que são essas daqui. A TZ Mangaratiba, que está aqui, e a TZ Angra dos Reis, que está bem no limite da carta aqui. Ok? Uma vez apresentadas então as áreas controladas e não controladas dentro das duas terminais, vamos então a algumas regras gerais que eles colocam nas AICs. Ok? Primeiro é o uso do transponder, modo ASC e também ou Serra. Ok? Uso obrigatório dentro dessas duas terminais. A utilização de rádios VHF homologados. Aliás, gostaria de abrir um parênteses aqui, voltar para a Carta de São Paulo. E aqui, como vocês podem ver, todo ao redor da Terminal 2 de São Paulo, aqui você tem também da Terminal 1 de São Paulo, você tem uma linha pontilhada rosa com um símbolo R circulado. Isso aqui significa que você não pode entrar na terminal sem a utilização do rádio. Aqui é obrigatório a utilização do rádio. Tá ok? Então eles vêm a reforçar essa necessidade. Outro ponto, manter os faróis de táxi ou de pouso durante todo o voo. Então, na terminal inteira tem que voar com o farol ligado, ok? Isso para poder facilitar a identificação, melhor dizendo, a visualização da aeronave dentro da terminal. Manter-se à direita da rota de aeronaves ou da rota de helicóptero, né? Exceto quando discriminado. Então, lá no anexo A ou B, A é para aviões e B para helicópteros, vai estar discriminado se houver necessidade de você seguir na rota justamente no meio dela. Caso não esteja caso não tenha essa informação, ele recomenda que você se mantenha à direita, tá ok? Muito bem, e a velocidade máxima de 180 nós, como regra geral. Então caiu um pouco aí a velocidade. Para a área não controlada, dentro da terminal. Então você tem 3 regiões de FCA, só lembrando, a FCA é a frequência de coordenação entre aeronaves, né? Para a terminal São Paulo, você tem a FCA Norte, a Sul e a Litoral, nessas frequências que vocês estão vendo aí na tela. Ok? Só dando uma olhada aqui na carta. Então essa linha verde que é colocada aqui é justamente o limite entre as frequências. Então, se você estiver voando aqui no corredor Lima, você vai obrigatoriamente utilizar a FCA Norte. Se você estiver no Mike, vai utilizar a FCA Sul. Ao passo que se você fizer essa transição, você muda a frequência. E aqui embaixo você tem a FCA Litoral. Se você estiver voando nessa área aqui próximo do litoral, ela não é a frequência do litoral e sim a sul, porque a transição se dá nesse ponto aqui, tá ok? Então fica bem fácil de entender aí na carta. A mesma coisa ocorreu para o Rio de Janeiro, onde você tem 2 regiões de FCA. Aí no caso do Rio de Janeiro, leste e oeste com essas frequências que vocês estão vendo aí. Então vamos dar uma olhada aqui na carta do Rio de Janeiro, como que ficou. Vou esperar carregar aqui um pouquinho. Então você tem a FCA leste e oeste, ok? E aqui leste e oeste. Claro, aqui não tem porque é área controlada, a gente está falando de área não controlada. Aqui você vai ter uma frequência específica para cada área que você estiver voando aqui, ok? Mais uma alteração para a área não controlada é que as ATZs elas têm FCA específica. Então algumas já tinham, algumas ATZs já tinham uma frequência definida, outras foram definidas recentemente. E aí você tem a tabelinha na tela para você conseguir visualizar todas as frequências. Sugiro até recortar, colocar no parasol aí da aeronave para lembrar todas essas frequências. E uma outra alteração que teve, e também somente aplicável à Terminal São Paulo, é que para aqueles voos que saem de aeródromos não controlados ou então provenientes de local fora da terminal,
o código transponder, né, antes de você receber ali o código específico do controle de tráfego aéreo, ele não vai ser mais 2000, ele será de acordo com o aeródromo de destino que você irá. Então, por exemplo, você parte de uma fazenda, espaço Golf, dentro da Terminal São Paulo, uma fazenda que é um aeródromo não controlado, com destino a Bragança Paulista. Então você vai colocar lá no seu transponder o código 2050, tá ok? Isso só é aplicável para a Terminal São Paulo. Na IC do Rio de Janeiro não tem essa necessidade, né? Pelo menos não tem essa informação lá. E eles ainda estão vendo como que vão lidar com os casos, por exemplo, em que você decola de um aeródromo não controlado, faz um TGL, por exemplo, em Bragança Paulista, e depois vai, só que seu destino final é Jundiaí. Então pressupõe-se que você, na perna onde você vai até Bragança Paulista, você coloca o código 2050, e depois de Bragança para Jundiaí você coloca o 2030, tá ok? E essa regra, pessoal, só vale caso você ainda não tenha recebido o código pelo controle de tráfego aéreo. Se você já recebeu, você vai utilizar aquele código, tá ok? Vamos lá. Passando aqui para mais uma alteração, também com relação à Terminal São Paulo, só lembrando aí, o serviço de informação de voo e alerta, né, espaço aéreo classe Golf, terá essas frequências aí, e aí nesse desenho você vê a abrangência da Terminal São Paulo 1 e 2 na frequência 129,50 e da Terminal São Paulo 3, 121,35. No caso do Rio de Janeiro, a frequência para o serviço de informação e alerta será prestado pelo app Rio de Janeiro na 124.95. Ok, passando agora para as alterações na área controlada. A primeira delas é com relação aos corredores que são compulsórios. Então, ou seja, dentro daquela área terminal controlada, você não vai ter corredores recomendados, e sim somente aqueles compulsórios. Vamos ver como é que fica nas cartas aqui. Então, por exemplo, em São Paulo, dentro dessa área aqui, a Terminal São Paulo 2, como você pode perceber, só tem corredores com as rotas compulsórias, com linhas contínuas. E fora dela, aí sim você tem corredores aqui pontilhados, que são as rotas recomendadas. É claro que você também tem alguns espaços aqui, que são as rotas compulsórias, mas que são definidas por alguma obrigatoriedade, ok? Mas dentro da área controlada, a terminal aqui, você não tem a recomendada, somente a compulsória. Então, voltando aqui, essa é a primeira alteração. Então, seguindo, a criação também de portões de entrada e saída de ATZ ou CTR, como eu falei lá atrás. Na figura ao lado você vê aí a ATZ de Sorocaba, onde foram criados 3 portões de entrada e saída: portão Araçoiaba, portão Industrial e portão Raposo. Então aqui no meio você tem o aeródromo. Então, por exemplo, uma aeronave que estiver se aproximando pelo setor sul do aeródromo, ele deverá escolher por entrar ou no portão Araçoiaba ou no portão Raposo. Ele não poderá entrar direto e depois fazer o circuito de tráfego aplicável ao aeródromo. Tá ok? Então esses portões aí, como eu falei anteriormente, visa facilitar e otimizar o fluxo dentro da ATZ. Ok, mais uma alteração para a área controlada, na verdade essa aqui somente aplicável a São Paulo, é que a mudança de regra de voo ela deverá ocorrer nos limites da Terminal São Paulo 2. Ou seja, para voltar aqui na carta, você decola aqui de um aeródromo e depois você quer mudar a sua regra de voo, você só pode fazer essa alteração no limite da Terminal São Paulo 2. Um outro cuidado que também é ressaltado dentro da IC 1715, que é de São Paulo, é o cuidado com o raio de curva que as aeronaves têm que ter ao decolarem do campo de Marte. No sentido, para pegar os corredores Delta e November,
decolando da 112 ou o Quebec decolando da 30. Vamos ver aqui como é que fica. A TZ de Marte, então para aquelas aeronaves que decolam da 112 com o sentido aqui da rota November ou Delta, eles deverão tomar cuidado com o raio de curva, porque senão interfere aqui no LS de Congonhas. Mesma coisa, decolando da 30 para pegar o corredor Quebec, também tem que tomar cuidado. Então ele sugere que caso a aeronave, a performance da aeronave não seja possível você efetuar o raio de curva para não interferir, que você dê a volta para não atrapalhar realmente o ILS de Congonhas. Voltando aqui, mais uma menção que é feita na IC 1715 é com relação a CTR de Campinas, a TZ do Campo de Marte e a TZ de Jundiaí. Agora é proibido o cruzamento sem intenção de pouso para esses aeródromos. E seguindo para o próximo slide, aqui na IC 1715, que é de São Paulo, foi feita uma apresentação em planta da terminal que fica muito fácil visualizar tanto a terminal, a CTR, as ATZs de uma forma até tridimensional. Então aqui você tem a terminal 1 com a 2 inserida aqui, você tem Campinas, Congonhas, Guarulhos e o Campo de Marte aqui no meio, e aqui você tem a CTR São José, Taubaté, Guaratinguetá e a terminal 3 aqui. Aí você tem Sorocaba aqui, Americana e Amarais aqui em cima. Também é apresentada o perfil da terminal. Então, por exemplo, se pegarmos aqui o aeroporto de Congonhas, que está dentro aqui da CTR São Paulo, então aqui você tem o nível de Planalto, né? Aqui é o nível do mar, onde você tem aqui Santos, Ubatuba, Paraty. Mas voltando aqui, você tem aqui a CTR São Paulo, onde está Congonhas, espaço classe C, até 3.600 pés. Depois você tem a terminal São Paulo 2, também no espaço C, até 5.500 pés. E a partir de 5.500 pés é a terminal São Paulo 1, com a divisão de C e depois A para voos acima do FL 145, que aqui é só aplicável para IFR. Então ficou muito fácil de visualizar, tanto no perfil como em planta, essas áreas de São Paulo. Já na IC do Rio de Janeiro é apresentado somente o perfil, mas também segue a mesma metodologia, o mesmo conceito, fica fácil de planejar aí o seu voo visual quando você for voar nessas terminais. Ok? E um último tópico que eu gostaria de mostrar para vocês é com relação ao descritivo das rotas que vem lá no anexo A e B, tanto para a terminal São Paulo quanto o Rio de Janeiro, né? Esse anexo lhe traz as informações detalhadas de cada uma das rotas. Aqui eu peguei como exemplo a rota Mike da terminal São Paulo. Então a primeira informação que vem aqui é quanto ao rumo de voo, né? Aqui você vai no 101 e volta no 281, ok? Aqui ele demonstra também qual que é a altitude máxima dessa rota e a altitude para livrar obstáculos, que é essa altitude informada aqui inferior, ok? Aqui você tem também, nesse trecho da represa Atibainha até o través da represa, você tem uma rota recomendada, representada por esse retângulo em branco aqui, e o ponto de notificação a pedido, e a partir daqui você tem rotas compulsórias, tá, ok? E em cada um dos pontos de notificação compulsória. Ele também vem com as informações das coordenadas, ok? E também informações que, por exemplo, aqui nesse trecho você vai passar no través norte da cidade de Caçapava e da rodovia Dutra, um ponto de referência visual que ele te dá aí quando você estiver passando nesse trecho. Se tiver alguma observação, alguma atenção, também é colocado, como por exemplo, nessa área você haverá o aeródromo de Ipuã, né, sob essa rota, no través noroeste da cidade de Caçapava. E também você tem uma rota especial de helicóptero, né, cruzando aí abaixo a 3.000 pés, ok? Além dessas informações, ele também traz
o espaço, né? A classe do espaço, aqui no caso Charlie, aqui Golf, aqui Delta, para cada um dos trechos, o órgão de tráfego aéreo e a frequência que você vai acionar o órgão, ok? O mesmo ocorre para a terminal Rio de Janeiro, mas ela vem descrita com um pouco de diferença com relação à de São Paulo. Então aqui você tem os rumos, você tem as rotas aqui, no caso compulsória, ok? Os pontos de notificação. Aqui na AIC do Rio de Janeiro ele coloca entre altitude máxima e altitude mínima. Só lembrando, na de São Paulo ele não coloca a mínima, coloca a altitude para livrar obstáculos, tá, ok? E a distância entre esses dois pontos, ok? Qual que é o órgão de controle e a frequência. Abaixo você encontra ali algumas observações como referências visuais, né, entre esses pontos, mas não estão exatamente detalhados em cada um deles, e procedimentos específicos como se fossem aqueles remarks que vêm nas cartas IFR de subida, por exemplo, que tem remarks, que são observações. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero ter ajudado aí nessa primeira interpretação dessas novas regulamentações, tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. Mas se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma observação para fazer, me manda um e-mail ou então coloca algum comentário aqui no canal que eu vou procurar responder, ok? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!